Olá, boa tarde. Os principais índices americanos acabaram esta semana com uma tendência bastante positiva, tal como tinha esperado na semana passada, depois de ter sido quebrado o máximo histórico. A tendência de médio e de longo prazo continua a não haver muito a dizer, enquanto, neste caso em concreto, o mínimo relativo dos 3.698 pontos do Nasdaq não for quebrado em baixa, não há ainda evidências concretas de um abrandamento no que diz respeito à tendência de médio e de longo prazo. No que diz respeito ao curto prazo, estamos em máximos e quando estamos em máximos é difícil prever uma correção. Ainda assim, e olhando aqui para o gráfico horário, que acaba por nos dar um movimento mais fino, repare-se, este movimento ascendente que começou com um duplo fundo tem vindo a exacerbar-se e parece agora registrar algum abrandamento. Depois daqui de uma lateralização, da quebra em alta deste movimento de lateralização, temos agora aparentemente um pequeno abrandamento, mas ainda assim não é abrandamento suficiente de todo para nos levar a shortar. Estamos em máximos mesmo no gráfico horário e por isso para já não há qualquer evidência de short. Continuar a tentar shortar os índices americanos só porque estão em máximos e só porque já subiram muito, porque a economia mundial parece estar em abrandamento, parece-me para já demasiado arriscado. Por isso, neste momento, eu vou continuar a deixar os índices correr à vontade, pelo menos no Nasdaq e o S&P, eventualmente shortarei o Russell 2000, porque será aquele que mais cairá quando houver uma queda. Para já, então, no que diz respeito ao Nasdaq, vamos deixar a tendência de médio e de longo prazo ascendente. No curto prazo, uma ascendente também, com uma eventual tendência para uma lateralização ascendente, como temos vindo a assistir na última semana, mas ainda assim com uma tendência ascendente de curto e de longo prazo. No que diz respeito ao S&P 500, tanto no médio e longo prazo como no curto prazo, temos aqui um cenário muito semelhante. Tínhamos tido aqui já visto na semana passada que este eventual setup de uma não confirmação de máximos e de eventual quebra de mínimos teria ficado desfeita. Para já, então, enquanto os 1857 pontos não forem quebrados em baixa, a tendência de médio e de longo prazo continuará ascendente, sem qualquer margem para dúvida. Aquilo que poderemos estar à espera para os próximos tempos é, eventualmente, depois de termos aqui este fundo em V, tem vindo a repetir-se já há muitos meses, há anos mesmo. Depois de termos tido aqui um movimento em V, poderemos esperar uma lateralização ascendente e depois, eventualmente, mais uma correção, mas para já, uma vez mais, não há ainda qualquer sinal de que esta lateralização, de que mesmo, muito menos então, o movimento descendente ocorre. Por isso, em primeiro lugar, no que diz respeito ao médio e longo prazo, não há nada a dizer. No que diz respeito ao curto prazo, repare-se já agora aqui em termos um pormenor interessante, tínhamos aqui um movimento de consolidação que acabou por ser quebrado em alta. A sua projeção apontava para a zona dos 2042 pontos, que foram atingidos de forma quase milimétrica. No que diz respeito ao gráfico horário, aqui no S&P temos uma maior facilidade em termos finos. Verificamos se houver aqui um eventual compromisso deste pequeno suporte nos 2026 pontos, podemos ter aqui um movimento reativo descendente, mas para já então esta lateralização ascendente não deixa dúvidas quanto ao bom momento do S&P 500. Eu também, já agora comentando a minha situação pessoal, acabei por fechar aqui a minha posição. Para já não estou longo nem curto no S&P 500, estou curto, tendencialmente curto nos índices europeus por motivos diferentes, como veremos durante o fim de semana na análise aos índices europeus, mas para já então no S&P acho completamente, não digo suicida, mas imprudente estar short neste momento no S&P só porque está a máximos. Neste momento nós temos o cenário perfeito para um trend follower. Tivemos uma correção no gráfico horário, um movimento ascendente, e para já, como vêem, um movimento ascendente muito rápido pode ser seguido de um movimento descendente, mas não existem ainda sinais de abrandamento. Repare-se já agora aqui, em relação a este movimento ascendente anterior, tivemos um movimento ascendente rápido, um movimento de lateralização, uma lateralização descendente, que acabou depois por uma correção, nova ida a máximos e aí sim uma correção significativa. É algo desse género que eu espero aqui para este movimento no S&P 500, uma lateralização mais prolongada durante uma semana, 2 semanas, depois eventualmente inclusive uma nova ida a máximos e aí sim um rally descendente para correção deste rally ascendente. Bem, então ficaremos de igual forma no curto prazo à espera dessa tal lateralização, mas uma lateralização ascendente e no médio e longo prazo sem quaisquer dúvidas em relação ao perfil ascendente do S&P 500. Obrigado pela atenção, o resto de bom dia e de bom trabalho.